Livro de Atos, no capítulo 14, nós seguimos estudando o livro de Atos, e hoje nós vamos falar no capítulo 14 sobre o apóstolo Paulo. Não sei se os irmãos se lembram da última mensagem que eu preguei. Eu disse aos irmãos que do capítulo 1 ao capítulo 12, o personagem humano mais destacado é Pedro. E agora Pedro começa a sair um pouquinho de cena e Paulo entra em cena. Primeiro Paulo está Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Agora parece que Paulo e Barnabé. Parece que naturalmente Barnabé vai tomando a frente, Paulo vai tomando a frente do ministério e vai cumprindo o propósito que Deus tem para ele. O texto que nós vamos ler é do verso 1 até o verso 20, mas nós não vamos ler ele de uma vez. Nós vamos ler de ponto a ponto para que nós possamos ganhar tempo aqui, para que nós possamos iniciar a nossa campanha de oração. Muito bem, a partir do verso 1 do capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto os de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra que aqui está. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho tremenda dificuldade para colocar título em mensagem. Geralmente o pessoal põe título na mensagem e tal. Mas se eu fosse colocar um título, aqui eu colocaria da seguinte forma: quem vive o propósito de Deus não desiste. Quem vive buscando fazer a vontade de Deus, ele não desiste. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Paulo e Barnabé entram na cidade de Icônio e ali pregando a palavra de forma ousada. O que quer dizer de forma ousada? Como que é alguém que fala de forma ousada? Alguém que fala de forma ousada é alguém que fala com autoridade. É alguém que tem conhecimento de causa, que sabe exatamente o que precisa ser feito, o que precisa ser dito, o que precisa ser falado, porque ele experimentou aquilo que ele está falando. Você só pode testemunhar do Evangelho de Jesus se você conhecer a Jesus. E se você conhece a Jesus, isso quer dizer que você conhece a palavra de Jesus. E se você conhece a palavra de Jesus, você tem por experiência própria uma vida transformada por Jesus. Quando, lá em Atos capítulo 1, 8, que o Senhor diz que nós seremos as suas testemunhas, significa não só testemunha ocular, mas testemunhas experimental. Nós experimentamos, nós não estivemos lá em Atos, no capítulo 1, verso 8. Eu não estive lá, você não esteve lá, nós não vimos as coisas que Jesus fez. Nós ouvimos o que Jesus fez. Nós recebemos Jesus pela fé. E recebendo Jesus pela fé, eu tive a minha vida transformada. E você também, e muitos que estão aqui pelo menos, tiveram as suas vidas transformadas por causa da obra que Deus fez em sua vida. Então nós podemos e devemos falar ousadamente no Senhor, como Paulo ali, ele conjuntamente com Barnabé, eles pregavam ousadamente, eles confrontavam tudo aquilo que eles ensinavam, toda a idolatria. Você verá nesse texto a idolatria aqui, e a comoção foi tão grande
né, o impacto foi tão grande que lá na frente, nós vamos ler um pouquinho mais à frente, que existe uma passagem que quando os apóstolos chegam em determinado lugar e eles começam a pregar o evangelho, começam a fazer sinais, as pessoas começam a se converter, as multidões começam então a estar do lado de Paulo e eles vão levar essa situação ao Sinédrio e vai dizer o seguinte: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegou até aqui. Aqueles que a gente escuta que fala que onde vai está fazendo maior confusão, eles chegaram aqui e estão fazendo aqui. Então Paulo estava exatamente causando um grande impacto através da palavra do Senhor na vida daquelas pessoas. E o que aconteceu? Aconteceu que a cidade de Icônio ela ficou dividida. Um grupo ficou com os líderes religiosos judeus. Outro grupo começou a ser a favor de Paulo. Então, dividiu a cidade ao meio, em questões de posicionamento. Agora, o que é interessante é que Paulo sabia exatamente aonde estava se colocando para pregar o evangelho. Ele sabia que ia causar comoção, ele ia saber que haveria riscos de morte, haveria risco dele ser morto. Nós vimos isso no capítulo 12, em que Tiago morreu e Pedro foi aprisionado. E aqui Paulo sabia que ele estava correndo risco também, mas ele estava disposto a cumprir o propósito de Deus, que Deus colocou em seu coração. Ele estava disposto a pagar o preço que ele tivesse que pagar para que ele pudesse ser abençoado. E vida cristã é isso. Vida cristã é nós sabemos que nós somos chamados, eu fui chamado, você foi chamado para o propósito de Deus na sua vida e você não pode recuar. Você não deve recuar, você não pode olhar para as coisas do mundo e ficar pensando nas coisas do mundo, ou talvez eu sirvo a Deus, eu não sirvo a Deus de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não adianta, porque Jesus não se entregou de qualquer jeito na cruz. Ele se entregou 100%. Ele deu até a sua última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos viver esse propósito. E ele não exige menos de mim e de você. Ele quer que nós possamos nos dedicar completamente. Pastor, mas eu tenho que largar emprego, eu tenho que largar a família. Não, não estou dizendo isso. Você tem que largar o mundo. No seu coração tem que reinar Deus. E o propósito que Ele colocou no seu coração. E você ser um instrumento de transformação. Não alguém que venha na igreja de vez em quando. Não alguém que caminha com Jesus só quando está na sua necessidade ou quando tem uma luta, uma dificuldade. Não. Todos os dias você deve se entregar a sua vida a Deus para cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Mas veja só o segundo ponto que está no verso 5 até o verso 7. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para as regiões vizinhas, aonde anunciaram o evangelho. Quem vive o propósito de Deus sabe que precisa estar o quê? Vigilante. E Paulo e Barnabé, eles eram meninos espertos. Eles não eram ingênuos. Eles sabiam onde eles estavam. E eles sabiam que se eles não pudessem pregar ali, o que eles iam fazer? Nós vamos para outro canto. Eu não prego o evangelho aqui, mas prego o evangelho em outro lugar. Mas calar, eu não vou calar. E aí, quando ele faz isso, ele está realmente sabendo que, e tem entendido que não é porque nós estamos dentro e fazendo a vontade de Deus que nós não vamos enfrentar lutas e dificuldades. Não é porque você está cumprindo a vontade do Senhor que tudo vai muito bem, obrigado, na sua vida. Às vezes tem levante do inimigo, levante da nossa própria natureza humana, levante muitas vezes das nossas dúvidas, dos nossos temores, mas nós temos que manter o quê? Nós temos que nos manter firme naquilo que o Senhor propôs para nós. E ficar atento. Se nós formos tentados, nós precisamos
ao ser tentados, pedir a Deus, orar ao Senhor, que nos ajude a vencer as tentações. Nós temos que nos dispor, irmãos, a cumprir a vontade do Senhor de forma plena, sabendo que os inimigos têm se levantado, as dificuldades têm se levantado, têm se colocado contra o Evangelho, porque esse Evangelho que nós vivemos, que é o Evangelho de compartilhar a graça, que é o Evangelho, não o Evangelho de viver para você. Você viver a sua vida cristã do jeito que você quer viver sem compartilhar, o mundo não está nem aí para você. Ele nem olha para você, fica vivendo a sua vida de crente aí. Mas quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor não é que nós sejamos crentes só para nós mesmos. A vontade do Senhor é que nós sejamos crentes para cumprir a vontade dEle. E eu só posso cumprir a vontade dEle se eu compartilho o amor dEle. É aí que existe o levante. Não é isso que está acontecendo lá nas Olimpíadas lá? As pessoas chegam e falam, não pode isso aqui não. Não pode expressar Jesus, não pode falar de Jesus, não pode levantar a mãozinha, fazer sinal para Jesus, aqui não pode. Mas, graças a Deus, que os atletas de Jesus ali têm feito vista grossa, né? E têm realmente manifestado aquilo que Deus tem feito na vida deles, graças a Deus por isso, né? Mas o que o mundo não quer é isso. E quando você começa a viver de acordo com aquilo que Paulo está vivendo, se prepara e fica vigilante, porque o inimigo vai se levantar contra você. E nós precisamos estar alertas sobre isso. O terceiro ponto, a partir do verso 8 até o verso 12. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Pensa na decepção de Paulo e Barnabé, apelidados de deuses gregos, né? Ele já lutava contra isso e agora tem aprendido que quem vive o propósito de Deus na sua vida experimenta os milagres do Senhor. É interessante isso, porque na minha vida cristã e na sua vida cristã, nós temos que estar atentos aonde Deus quer nos usar. E a gente não pode se calar, irmãos. A gente tem que falar. Surgiu uma oportunidade, você viu alguém entristecido, você viu alguém passando por uma luta, uma dificuldade, pede a Deus para usar a sua vida ali, naquela hora, para trazer uma palavra de bênção para a vida daquela pessoa. Paulo olhou para aquele homem, viu que aquele homem tinha fé e disse: olha, fique em pé. O homem nunca andou na vida dele. Nunca. Eu imagino aquele pé retorcido, ressecado. Pensa que milagre é esse que Deus fez. E o homem não levantou, não. O homem deu um salto e começou a andar. Por quê? Porque os milagres de Deus é inquestionável. Ele não deixa dúvida. Quando Deus age na vida de uma pessoa, Ele age para valer. Ele não deixa resquício de talvez, quem sabe, talvez melhorou um pouquinho. Não, Deus restaura, Deus cuida, Deus liberta a pessoa por inteiro. Eu já vi isso e você já viu isso. Nós já presenciamos isso, o milagre do Senhor. O que Deus tem feito na vida das pessoas. E por isso que aonde se tem fé, o milagre acontece. Pois o Senhor manifesta o seu poder através do nome de Jesus. O povo, por não conhecer a Deus, acha que eles são deuses, operando milagres, e é uma estratégia que foi criada ali na hora pelo diabo para distorcer aquilo que Deus tinha feito. Veja só.
aqueles homens e aquele povo estava tão enveredado em idolatria, e em deuses e em divindades gregas, que começam então a dizer o seguinte: olha, os deuses estão aqui. E denomina lá Paulo, e denomina o amigo dele, o Nicodemos, para que... Nicodemos não. Como é que é o nome? Barnabé, de deuses, e Paulo então vai ficar o quê? Indignado. Paulo fica indignado por conta disso. E é interessante que o inimigo faz quando Deus faz um milagre é tirar o foco de Deus. É tirar o foco de Deus. Eu lembro de uma história muito aqui, de um rapaz que eu conheci que trabalhou comigo, que uma senhora, ele orou por essa senhora foi curada de um câncer terrível, e ele orou por ela, Deus a havia curado, ela estava bem em casa, e aquele rapaz esperando que ela pudesse ir para a igreja. Né? Ela vai para a igreja. Né? A igreja veio aqui, orou por ela, ela foi curada, ela vai para a igreja e vai orar a Deus e agradecer a Deus. Claro, vai entregar sua vida a Deus. Na cabeça dele era assim que acontece. E ela, em vez de ir para a igreja, ela foi para a missa e entrou de joelho na igreja lá, com uma vela maior que ela, agradecendo a Cida pela bênção alcançada. O que ele contou para nós é que aquela senhora, infelizmente, alguns dias depois, a doença voltou, se manifestou, e essas doenças, quando vêm, parece que vêm para arrebentar, né? E assim aconteceu com ela. E ele ficou muito entristecido, porque ele orou por ela. Ele levou a igreja a orar por ela. E ele orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta, porque ele não entendia o que estava acontecendo naquela situação. E ele leu um texto da palavra de Deus em que Deus disse para ele: eu não divido a minha glória com ninguém. A minha glória é minha. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o diabo tenta, de alguma forma, tirar o foco de Deus e tirar a honra e a glória de Deus. Mas Paulo estava ali, juntamente com o seu companheiro Barnabé, para se levantar contra e dizer: olha, não é isso aí não. Veja só o que diz ali a partir do verso 13 até o verso 18, aí, um pouquinho mais longo o texto, diz assim: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Por que eles queriam fazer isso? Porque viram que Paulo e Barnabé fez com que aquele homem andasse, e eles declararam: os deuses estão entre nós. Então o pessoal falou o seguinte: não, vamos fazer aqui um sacrifício aos deuses. Porém, verso 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas. O ato de rasgar a roupa significa estar entristecidos, indignados, revoltados. O que é isso? Como é que pode isso? A gente vem aqui trazer o evangelho para vocês, e é o que Paulo vai dizer, e saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs, desses sacrifícios, ao Deus vivo, que eles saiam deste mundo de idolatria e se volte para Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecer sacrifícios. Eles conseguiram.
impedir que eles fizessem um sacrifício para eles. Eles ficaram indignados. Mas aqui nós olhamos algo muito importante, que quem vive para a glória de Deus nunca vai receber a glória para ele mesmo. Mas a glória é de quem? É de Deus. Você já foi usado por Deus para abençoar a vida de alguém? Quem? Já levanta a mão. Aí na internet tem alguém? Levanta a mão aí. Provavelmente alguém levantou a mão, né? É uma bênção ser usado por Deus para abençoar alguém. Agora, a maior bênção é saber que foi Deus que fez aquilo que você fez. Se você estendeu a mão para pagar a luz para alguém, para pagar uma internet, para dar uma cesta básica, para dar um copo de água para o cara que passa na rua varrendo rua, você vai lá, pega lá em casa, sempre tem umas garrafinhas d'água lá que eu e a Clarete compra para a gente beber água, a gente lava ela, põe água e põe na geladeira. Sempre quando passa os varredores de rua, eles sabem que vai chegar na porta de casa, nós vamos dar uma garrafinha d'água. Gente, que custa alguém dar uma garrafa d'água para alguém beber? E que bênção para quem é a pessoa que recebe. Mas o mais importante é saber, é Deus que faz todas as coisas. Eu e você somos instrumentos de Deus. E toda honra e toda glória deve ser dada a Deus, não a nós. Aqui não é que nós não temos a noite dos milagres, aqui não tem um profeta que vai dizer, venha domingo que vem, porque o profeta de Deus, pastor Neto, vai fazer uma oração forte e poderosa, né? Porque ele é um homem de poder, e você será curado, você será restaurado, você será próspero. A glória não é do homem, a glória é de Deus. Se Deus fizer, toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Tão somente. E Paulo reconhecia isso. E ele lutava com unhas e dentes para que as pessoas não os tivessem como pessoas que são divinas ou que merecem alguma coisa. O último ponto, verso 19 e verso 20. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e de Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos rodearam ele, se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Olha só, quem vive o propósito de Deus não desiste diante das ameaças. Veja como Paulo é esperto. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas e esperto como quem? Esperto como a serpente. Crente não é bobo. Crente tem que ser bom. Crente tem que ser amoroso. Mas crente não pode ser bobo. Ele tem que estar alerta. E aqui é interessante que quando Paulo começou a tomar pedrada, o que ele fez? Se jogou. Se fez de morto. Esperto ele, né? Fica imaginando ele lá, tomando umas pedradas, ainda tem que ficar quietinho para dar como morto. Mas deve ter sido todo machucado também. Foi arrastado para fora, jogado para fora da cidade, e ali ele ficou. Quando os discípulos chegaram, ele falou, está tudo bem aí? Só estão os irmãos aí? Pode levantar? Né? Ele se levantou e fez o quê? Voltou para dentro da cidade. Voltou para dentro da cidade. E quando ele volta para dentro da cidade, chama Barnabé e vai para onde? Para Derbe. O que ele vai fazer em Derbe, irmãos? Vai pregar o evangelho. Caramba, você tomou pedrada que não acaba mais. E a pedrada lá, irmão, não é as pedradas que eu dava nos colegas, nem que você dava nos meninos, não. Lembra que você pegava umas pedrinhas assim e dava pedrada, né? Era pedra mesmo, pedra de meio quilo, 300 gramas, é pedra grande. Que se dava naquela época justamente para matar as pessoas. Paulo se levanta e vai para Derbe. Infelizmente, o mesmo Paulo que fez o milagre, o mesmo Paulo que pregou poderosamente, foi apedrejado. Se Jesus entrou em Jerusalém
com o povo dizendo, né, Hosana ao que vem em nome do Senhor, né, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Se Jesus foi celebrado e no fim foi crucificado, Paulo também sabia que aquilo da parte de quem não tem Jesus era uma ação normal. E foi exatamente que os judeus preferiram matar Paulo por conta da inveja. Porque os líderes judeus é que instigaram as multidões para apedrejar Paulo. Os líderes judeus, aqueles que tinham que estar andando junto com Paulo, aqueles que tinham que estar andando junto com Jesus, eles tiveram inveja. Inveja porque Paulo tinha o poder de Deus e eles, que eram os líderes religiosos, não tinham o poder de Deus. E preferiram então matar Paulo e não recebendo a sua palavra. Meus irmãos, como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Viver o propósito de Deus realmente é difícil, mas o Senhor recompensa aqueles que são fiéis. Primeira coisa, viver o propósito de Deus não é fácil. Viver da forma que Deus quer que nós vivamos não é fácil, mas Deus recompensa os seus fiéis. O que esse texto nos ensina e como nós podemos aplicar esse texto? O inimigo fará de tudo para impedir que você possa crescer nos objetivos que Deus tem para você. Impedindo você que você cresça de forma pessoal, profissional, que você possa se firmar na palavra de Deus, que a sua família possa estar firme na palavra de Deus. O que o diabo puder fazer para impedir que você cumpra a vontade de Deus, ele vai fazer. Mas lembre-se de algo muito importante. Maior do que aquilo que está no mundo é aquele que está em nós, que é o próprio Deus. Deus tem muito mais disposição de nos abençoar, de nos conduzir e de nos guardar do que a disposição do diabo de nos amaldiçoar. Nós podemos confiar em Deus, ficar firme na palavra de Deus e cumprir a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Te louvamos pela tua palavra viva e eficaz. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos derrame sobre nós a tua graça e o teu amor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra e pedimos ao Senhor que nós possamos realmente, ó Deus, estar firmes no propósito de cumprir a tua vontade e que nada nos impeça naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso povo, nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.